em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2, verso de número 37, que diz assim: Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que já pudemos experimentar e vivenciar aqui essa noite. E pedimos que mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor também fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que o Senhor continue nos dirigindo pelo Teu Espírito em tudo, e que o Senhor glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Batismo de adolescentes é um misto de alegria e de dúvidas. Um misto de pontos de exclamação e pontos de interrogação. Por exemplo, ponto de exclamação: que bom que os adolescentes estão se batizando. Ponto de interrogação: até quando eles vão perseverar? Ponto de exclamação: hoje os céus devem estar em festa. Ponto de interrogação: mas e quando a tentação chegar? Ponto de exclamação: que bonito! Ponto de interrogação: mas eles sabem de fato o que estão fazendo? Eu não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas. Mas eu tenho convicção de uma coisa: se eles de fato se voltaram para Deus, é porque Deus primeiro os chamou. E se Deus os chamou e eles se voltaram para Deus, em resposta a essa iniciativa divina de os chamá-los para o seu reino, e para uma vida agora segundo os valores desse reino e ao rei desse reino que se chama Jesus, e eles disseram sim a Jesus, e eles entregaram o seu coração, não na força deles mesmos, mas na força da fé. Deus não apenas os recebeu, mas entregou a eles o seu próprio Espírito conforme a sua promessa. Essa promessa que o apóstolo Pedro repete no verso de número 38 e 39. O apóstolo Pedro diz àqueles que ouviram a pregação do Evangelho, e agora, diante dessa palavra e pregação do Evangelho, estavam diante de uma decisão de dizer sim ou não a Jesus. Sim ou não ao senhorio de Jesus sobre suas vidas. O apóstolo Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom
presente, a doação divina, do próprio Espírito desse que vos chama, o Espírito Santo, porque essa promessa é para vós. Deus quer salvá-los, Deus quer chamá-los para o seu reino, mas essa promessa não é só para vós. Essa promessa é para vós, para vossos filhos. Qual a idade desses filhos? E para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então não existe raça, não existe sexo, não existe idade. Deus chamou, a pessoa ouviu, a pessoa respondeu: eis-me aqui. A essa que creu em Cristo, o Senhor doa o Espírito de Cristo. O seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Inclusive, eu lembro quando o meu irmão decidiu se batizar por ter crido em Cristo, ele tinha apenas 7 anos de idade. E a minha mãe disse assim ao pastor: mas pastor, será que ele creu mesmo? E o pastor respondeu a ela: quem é a senhora para saber o que está no coração do seu filho? E aquele menino até hoje permanece no caminho do Evangelho, no caminho do Senhor. Porque não é só uma questão da pessoa se entregar para Deus. A pessoa que se entrega para Deus, Deus se entrega também para ela. E entregando o seu espírito a ela, esse espírito vai capacitar essa pessoa a andar no caminho de Cristo por 2 razões. Porque esse espírito trabalha na consciência. É mais ou menos assim. A criança, o adolescente, foi lá. Aqui alguns adolescentes. Você vai lá, briga com a sua mãe. Aí lá no quarto, o Espírito Santo chega para você e diz assim: você não acha que você pegou pesado demais? Por que você não pede perdão? Aí se você ouve, o Espírito te leva ao amor. Você toma um passo errado na vida e culpa Deus e o mundo. Aí o Espírito Santo chega em você e diz assim: mas você reconhece que teve também a sua parte? Se você ouve, o Espírito te leva à maturidade. Até porque você sabe qual é a diferença entre o Espírito de Deus e o espírito do mundo, que a Bíblia chama de diabo? É que o espírito do mundo, chamado diabo, ele não tem interesse em mostrar os seus erros. Pelo contrário, ele prefere te deixar na escuridão a respeito de você mesmo. Até porque se eu quero que você caia, eu não vou virar para você e dizer: escuta, olha o buraco. Eu vou te dizer: olha a montanha. Olha o passarinho. Olha o erro do seu irmão. A Bíblia, inclusive, chama esse espírito no Apocalipse de o espírito acusador dos nossos irmãos. Então, quando você começar a ficar com muita raiva de alguém, uma oração sugerível a você é dizer: você está repreendido em nome de Jesus. Porque já caiu o acusador dos nossos irmãos. Agora, o Espírito Santo tem interesse sim de chegar em você e falar: você não está vendo esse buraco? Você não está vendo
esse escorpião subindo nas suas pernas. Você não está vendo para onde você está caminhando. Porque o interesse do Espírito Santo em olhar para mim e dizer: Ricardo, abra os seus olhos a respeito de você mesmo, não é me acusar, nem me envergonhar, mas me transformar. Porque a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus por meio do seu Espírito. E esse Espírito pode falar comigo por meio de um acontecimento da vida. Desse Espírito pode falar comigo por meio de uma pessoa que me ama. Esse Espírito pode falar comigo, esse Espírito de Deus, por meio da sua palavra. Agora, a segunda atuação desse Espírito na minha vida, depois que eu digo a Ele, quero seguir Jesus, é me empoderar para fazer aquilo que sozinho eu não posso. Porque, por exemplo, você diz assim: bom, pastor, então quer dizer que o Espírito de Jesus vai me dar discernimento a respeito daquilo que é certo e daquilo que é errado. É isso mesmo. Espírito de Jesus, por meio da sua palavra, vai me dar discernimento em relação àquilo que é bom e àquilo que é mal. É isso mesmo. Se o Espírito de Jesus vai me dar discernimento em relação àquilo que é vida e aquilo que tem cara de vida, mas no fundo é morte. É isso mesmo. Aí o adolescente vira para mim e diz o seguinte: tá bom, pastor, esse Espírito Santo, ele de fato tem falado comigo o que é certo, o que é errado. Inclusive, uma vez que um colega me deu um baseado e disse: experimenta. Esse mesmo Espírito me disse assim: bom, você é livre para tomar as tuas decisões, mas pense um pouco comigo. Será que isso é inteligente da tua parte? Trocar o seu pulmão e a sua saúde por uma bituca de cigarro? Então, pastor, eu ouço esse Espírito falar comigo, sim. Mas, pastor, existe uma distância entre aquilo que eu sei que é certo fazer, aquilo que é bom, aquilo que é vida e aquilo que de fato eu consigo fazer. Fala a verdade, pastor, às vezes eu até sei o que é certo fazer, mas quem disse que eu quero? Quem disse que eu tenho vontade? E mesmo quando digo tenho vontade, quem disse que eu tenho forças para fazer aquilo que eu sei que é certo? E quem disse, pastor, que eu tenho forças para parar de fazer aquilo que o Espírito já testemunhou na minha consciência? Isso é morte. E aí eu vou virar para você e dizer: você tem razão. Porque não adianta eu dizer: está vendo o Neymar jogando? Faça igual. Está vendo o Roger Federer como ele joga bem tênis? Tome aqui esse manual. Você vai dizer: pastor, uma coisa é eu saber o que eu tenho que fazer, outra coisa é eu ter poder para fazer aquilo que eu sei. É por isso que na sua providência, Deus não te entrega apenas a sua palavra para que você discirna, mas o seu Espírito para que você consiga. Eu, por exemplo, me converti com 7 anos de idade. Foi uma missionária de crianças na minha casa, e ela me apresentou 2 corações, um sujo e um limpo. E me disse assim: filho, qual dos 2 corações você quer para você? Eu, menino de 7 anos já esperto,
disse: quero limpo. E ela me disse na maior simplicidade: então peça para Jesus entrar no seu coração, porque só Ele pode limpar o seu coração. E aí você diz assim: imagina que um menino de 7 anos precisa que Jesus entre e limpe seu coração. Agora, eu sei o que naquela idade já passava na minha cabeça. Eu sei o que naquela idade eu já ouvia a respeito do que eu deveria ser quando crescesse. Eu sei. E te digo que não era coisa boa. E posso te testemunhar que naquele dia, eu não apenas entreguei a minha vida a Cristo, mas fui batizado no Espírito. Porque a Bíblia diz que quem não tem o Espírito não é de Jesus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, vem Jesus, vem o Pai e vem o Espírito. E aí, se você me perguntar, como você tem certeza? Eu posso te responder. Naquele dia, eu senti nascer no meu coração algo que eu percebi que nunca outrora eu tinha tido. Sabe o quê? Vontade e disposição de obedecer. De fazer o que é certo. E de olhar para minha mãe crente e dizer: eu quero ser um crente também. Eu quero ser um crente. Eu quero servir a Jesus. Sabe como vai ser a caminhada desses meninos? Difícil. Em alguns trechos, espinhosa. Em outros trechos, pedregosos. Mas em nenhum momento solitária. Porque o mesmo Jesus que os chama, é o Jesus que os acompanha com a sua palavra, com a sua pessoa e com o seu Espírito. Porque Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.